Boa tarde a todos os servidores do Poder Judiciário, do Sindicato do Judiciário, que aqui acompanha também esta sessão e os projetos que estão em pauta, que interessam a categoria. Quero cumprimentar o presidente, deputados, deputadas. Hoje, como não poderia deixar de ser, quero falar desta terça-feira, que significa muito para a minha cidade de Chapecó. Confesso que eu estou aqui por obrigações no parlamento, mas o coração está em Chapecó, como não poderia deixar de ser. Chapecó vive dia histórico de muita emoção. 4 meses após o acidente que matou 71 pessoas naquele trágico 28 de novembro na Colômbia, os 2 times que disputariam a final da Copa Sul-Americana se encontram. Nesta noite entram em campo a Chapecoense e o Atlético Nacional de Medellín. Será o primeiro jogo entre os 2 times pela Recopa, campeonato que reúne os melhores do continente em 2016. Os colombianos conquistaram a Libertadores. Já a Chapecoense, a nossa Chapecoense, foi declarada campeã da Sul-Americana em um gesto nobre do Atlético que abriu mão do título. Declarada porque não teve a chance de disputar a final. Chegou tão perto, mas naquela noite chuvosa, o sonho de tantas pessoas queridas foi interrompido. Lembramos aqui com muita saudade dos jogadores, da equipe técnica, dirigentes, convidados e os profissionais da imprensa que também estavam naquele voo. O jogo de hoje é histórico. De um lado, representa a reconstrução do nosso time e da nossa querida Chapecó. Aos poucos, o céu cinzento e chuvoso daquela terça-feira, 29 de novembro, vai dando espaço a um horizonte de brilho e esperança. O dia de hoje traz também um afago às famílias que perderam os seus. A dor ainda é intensa, mas o carinho ajuda a amenizar a saudade. Para nós, chapecoenses, esta noite é de gratidão e solidariedade ao povo colombiano, que nos deu uma lição de grandeza e de humildade ao mesmo tempo. Mostraram que não há separação entre povos, quando deram o seu melhor para cuidar de quem precisou de amparo. Não questionaram quando nossos médicos quiseram ajudar a prestar atendimento na Colômbia. No dia seguinte à tragédia, no horário previsto para o jogo que aconteceria em Medellín, mais de 80 mil colombianos lotaram o estádio para não nos deixar cair. Vamos, vamos, Chapé. A mesma dor sofreu a Colômbia nesta semana, quando 3 rios transbordaram e deixaram mais de 250 mortos na cidade de Mocoa, sul da Colômbia. Desta vez, nós nos solidarizamos com nossos irmãos latino-americanos. Oficialmente, no final do ano passado, a Câmara Municipal de Vereadores de Chapecó aprovou a lei que declara a cidade de Medellín, departamento de Antioquia, na Colômbia, como cidade irmã do município de Chapecó. Nesta noite, os mais de 20 mil torcedores na Arena Condá e as milhares de pessoas que acompanharam o jogo pelos meios de comunicação não vão escolher um time para torcer. O verde e branco será um só. Desde ontem, segunda-feira, dia 3, Chapecó para e abraça a nação colombiana. Desde a recepção calorosa, a delegação do Atlético Nacional no aeroporto Serafim Enos Bertazzo, as muitas e inúmeras homenagens organizadas pela nossa chapecoense.
os jogadores do time de Medellín receberam medalhas de honra ao mérito com a frase simbólica: campeões do mundo em respeito e solidariedade. Este encontro entre Chapecó e Nacional será um encontro de irmãos que se abraçam e suportam junto as dores. Nesta noite, brasileiros e colombianos se abraçam, as torcidas se unem e o coro é um só. O amor é maior que tudo, do que todos. Até a dor se vai quando olhar é natural. Com esta música, a torcida da Chapecoense recebe nossos irmãos colombianos e agradece por tanta dedicação e zelo que tiveram conosco naquele momento tão doloroso. Sim, o gesto de toda a nação colombiana nos fez acreditar que as pessoas são boas neste mundo de amor. Brasileiros e colombianos, Chapecoense e Medellín, somos um só, somos irmãos. Muito, mas muito obrigada, Colômbia. Eu cedo uma parte ao meu colega, deputado Maurício. Queria parabenizar a Excelência, a deputada Luciana Carminati, que inclusive está usando a camisa da nossa Chapecoense aí. Dizer que é um momento importante, um momento de reconhecimento, de gratidão do povo chapecoense, catarinense e brasileiro. Eu tive a oportunidade, quando chefe de polícia, de ficar alguns dias na Colômbia, porque a Colômbia foi um país que passou por muito sofrimento. País que teve o maior índice de homicídios do mundo, né? Aquela guerra com as Farc, muitos jovens perderam a vida, mas é um povo acolhedor, é um povo amigo, e até hoje eu converso aí pelas redes sociais com amigos que eu fiz naquela época, quando nós fomos lá estudar o que a Colômbia estava fazendo para reduzir aquele número de homicídios. Então, eu sou testemunha, sim, desse carinho. E acho que foi um gesto de muita grandeza da diretoria, dos jogadores, em não apenas só postergar aquela decisão, mas entender que aquele título deveria vir para a nossa Chapecoense. Até porque era um time no auge, tinha todas as possibilidades de efetivamente ganhar o título em campo, e foi um reconhecimento para eternizar aqueles jogadores que foram vítimas daquele acidente. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por esse posicionamento, Vossa Excelência que também representa o povo de Chapecó e região aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada, deputado, e mais uma vez reforçar o nosso carinho a essa torcida, ao time, a todas as famílias, e dizer que, como conselheira da Chapecoense, eu tenho maior orgulho de ter acompanhado a trajetória bonita desse time, e me lembro muito da fala do presidente da Chapecoense, que também se foi nesse acidente, o querido Sandro Palaoro, e de uma outra pessoa que, além de ser um dos dirigentes, era meu grande amigo, e os dois diziam muito que a Chapecoense era um time caseiro que se tornou profissional. Por que caseiro? Porque não perdeu a sua simplicidade, o seu olhar de família, né? Da equipe toda que antes de cada jogo, junto com a diretoria, vibrava, fazia oração e mentalizava todos os sentimentos positivos para que o resultado também fosse o resultado esperado. Então, um time caseiro que deu muito certo, que se tornou profissional e entrou na elite brasileira. Hoje, como eu falo, nós estamos aqui, mas o coração está em Chapecó, e eu quero transmitir muita energia positiva e sentimentos de muita esperança que a gente consiga continuar olhando o valor do que isso representa duas cidades irmãs, que é o valor da solidariedade, da co-irmandade
e o valor do respeito acima de tudo. O futebol tem que servir para unir e não para separar. Um grande abraço.